Olá, vamos resolver alguns exercícios. Bem, o primeiro que eu deixei para vocês é o seguinte: a maior parte dos refugiados sírios que solicitam abrigo na Europa escolhe a Alemanha como destino. Muitos têm vindo para o Brasil. Considere o triângulo ABC, no qual o A representa a cidade de Alepo, na Síria. O vértice B representa Berlim, na Alemanha, e o vértice C representa Campinas, no Brasil. Distância de A até B é dada como 3.700 quilômetros. A medida do ângulo ACB de 18 graus e a medida do ângulo ABC é de 81 graus. Com base nos dados, se um refugiado sírio viaja de Alepo a Berlim e em seguida de Berlim a Campinas, a pergunta é: ele terá percorrido no mínimo X quilômetros. O valor de X mais próximo é, e aqui nós temos 5 opções. Então ele vai ter que viajar de Alepo a Berlim e de Berlim a Campinas. Vamos chamar de Y essa letra, porque ele chama de X a distância Y mais os 3.700. Então a gente vai achar o Y para poder responder o problema. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual o valor desse ângulo aqui. 18 mais 81 mais o ângulo A tem que dar 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então aqui a gente tem A igual a 180 menos 99. Então, o ângulo A está dando 81 também. Interessante, né? 81 também. Então, aqui também mede 81. Ok, o que é isso então? Isso aqui é um triângulo isósceles. Esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, também posso chamar isso aqui de Y. Ok? Bom, sabendo isso, como eu vou achar esse valor de Y? O que eu tenho aqui? Eu tenho um valor de lado numérico, letras e todos os ângulos. Eu posso usar a lei dos senos para poder achar o valor desse Y. E eu vou dizer que Y está para o seno de 81, porque é o ângulo oposto a ele. Assim como o 3.700 está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o 18. Esses dois valores a gente tem aqui nos dados, tá? Então, Y está para seno de 81, 0,98. Igual. 3.700 está para o seno de 18, que é 0,31. 0,31. Ok. Como é que a gente vai fazer isso, então? A gente vai multiplicar em cruz. (0,31y) é igual a 3.700 vezes o 0,98. 0,31y é igual, fazendo essa continha, não tem o valor aqui. Então, vou fazer de uma vez só tudo. Y será igual a 3.700 vezes 0,98. E como esse 0,31 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ao fazer essa multiplicação e dividir por 0,31, a resposta é 11.696,7 aproximadamente, tá?
Bom, se y é isso, o pedido do problema é achar esse valor de x. Então, eu vou ter que pegar o y, x será igual a 11.696,7, somado com os 3.700. Esse meu x ficou sendo igual a 15.396,7. A opção que mais chega perto de 15.396 é a opção letra E, que diz que 15.300 aproximadamente, ok? Então ficou sendo 15.300 a resposta. Opção 2, questão 2 é da PUC de Campinas e fala o seguinte: o relógio que está na torre do Big Ben foi construído com um ponteiro grande medindo 4,7 metros e o ponteiro pequeno medindo 2,7 metros. Exatamente às 2 horas, a distância entre as pontas que marcam o tempo dos dois ponteiros é de aproximadamente... Então, eu vou ter que marcar 2 horas aqui. Eu vou ter aí um ponteiro grande e um ponteiro pequeno. 2 horas... será isso aqui. E o que ele está pedindo é a distância entre os dois ponteiros. É essa linha pontilhada aí que ele está querendo saber. Então, eu tenho um triângulo, né? Onde aqui é 4,7 metros e o outro valor é 2,7 metros. E ele quer saber qual é o valor de x aqui. Presta atenção. Uma volta inteira tem 360 graus. Esse relógio ele foi fatiado em 12 fatias. Cada fatia, né? Cada 5 minutos do relógio, deixa eu dizer aqui para você, cada fatia desse tipo, quanto tem de grau aqui? O que você vai fazer? Você vai pegar e dividir isso aqui por 12. Aí você vai descobrir que cada 5 minutos do relógio equivale a um ângulo de 30 graus. E como aqui, né, em 2 horas eu tenho uma fatia, 2 fatias, este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Tá? Bom, o que eu tenho aqui então para resolver? Eu tenho um triângulo com 2 lados, um ângulo, e quero saber o outro lado. Qual é a lei que eu posso usar aqui que melhor me serve? É a lei dos cossenos, que diz o seguinte, que lado ao quadrado é igual a um primeiro lado ao quadrado mais o segundo lado ao quadrado menos 2 vezes esse lado aqui sem o quadrado vezes o outro lado aqui sem quadrado, cosseno do ângulo entre os dois, cosseno de 60 graus. Muito bem. X ao quadrado é igual 4,7 vezes 4,7, 22,09. Mais 2,7 ao quadrado, 7,29. Menos esse 2 vezes 4,7 vezes 2,7 vezes 1/2, que é o cosseno de 60. Esse 2 aqui eu vou cortar com esse 2 aqui. Ok? Então, estou quase chegando lá. X ao quadrado é igual. Somando esses dois, tá 29,38. Menos a multiplicação desses dois, que foi o que sobrou aqui, dá 12,69. X ao quadrado, fazendo essa continha de menos aqui, deu 16,69. E agora, se eu quero x, eu vou tirar a raiz quadrada de 16,69. Isso é um trabalho de múltipla escolha, onde eu tenho várias opções. A primeira opção é 5, a segunda opção é 4,6, a outra opção C é 4,4, a
3 é 3,8 e a letra E é 4,1. A que mais se aproxima é esta aqui, porque quando você faz 4,08 vezes 4,08, você chega bem próximo a 16,69. Então, a que mais se aproxima, tá? Aí, como eu vou fazer isso, professora? Na hora, você vai fazer por tentativas. Não tem outro jeito, porque aqui não tem como você tirar uma raiz quadrada. Até tem um algoritmo que te ajuda a fazer isso, mas já nem é mais ensinado. Se você sem calculadora numa prova de vestibular, você tem que fazer realmente por tentativa. Então, você faz o 4,1 vezes 4,1, vai chegar bem próximo a esse aqui. E como eles são malvados, geralmente a opção certa sempre é a última. Ok? Vamos agora para a questão 3. O que diz a questão 3? Fundação Getúlio Vargas, 2016, esse problema. O triângulo ABC possui medidas conforme a figura. 5 centímetros, 4 centímetros, raiz de 65 centímetros. A área desse triângulo em centímetros quadrados é... Então, vamos lá. A fórmula de área que eu dei para vocês diz o seguinte: um lado A vezes um lado B vezes o seno do ângulo entre o A e o B dividido por 2. Eu tenho o lado A? Tenho. Eu tenho o lado B? Tenho. Eu tenho o seno, eu tenho o ângulo entre eles? Não. Então, a primeira providência que eu tenho que fazer é achar aquele ângulo ali. Como eu vou achar aquele ângulo? Como eu tenho 3 lados e tem uma fórmula que me dá uma fórmula com lado e ângulo, é a fórmula da lei dos cossenos. Como eu faria? Eu vou querer saber quem é esse ângulo alfa aqui. Então, olha, eu começo pelo lado oposto a alfa. Raiz de 65 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes o 5 vezes o 4 vezes o cosseno, aqui é cosseno, a lei dos cossenos, de alfa. Bom, elevar uma raiz ao quadrado dá um número que está dentro dela, né? Dá um módulo de 65. Então, 65 aí. E aí, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16. Aqui eu tenho 10 vezes 4, 40 cosseno de alfa. Se você observar bem, a única incógnita que eu tenho aqui é o cosseno de alfa. Então, eu vou tentar deixar cosseno de alfa de um lado isolado. Isso vai passar para o lado de lá. E esse 65 vem para cá. Então, eu vou ficar com 40 cosseno de alfa igual... Repete o 25, repete o 16, passa o 65. Menos 65, tá? Bem, como fica isso? Cosseno de alfa é igual, aqui 41 menos 25, 41 menos 65, cosseno de alfa, 40 cosseno de alfa, perdão, é 41 menos 65. Cosseno de alfa vai ser igual 41 menos 65 dá menos 24 sobre 40. Não se preocupe com o sinal. Cosseno de alfa, vamos lá, subtrai aqui, divide aqui por 4 em cima e embaixo, para começar a simplificar isso, dá menos 6 décimos. Eu ainda posso menos 3 quintos. Tá? Então, o cosseno de alfa está dando menos 3 quintos. Ok? Bom, então, eu não preciso saber quem é alfa. Eu sei que o cosseno dele é isso. Tá? Existe uma fórmula que é a relação fundamental da trigonometria que diz o seguinte, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O seno ao quadrado de alfa é justamente o que eu quero achar, eu não tenho. Mas o cosseno ao quadrado de alfa eu acabei de achar que é menos 3 quintos. Então, repete, seno ao quadrado de alfa mais menos 3 quintos ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1.
menos 9,25. Aqui está 9,25, você passa para o outro lado, ele vai menos 9,25. Seno ao quadrado de alfa é igual a 25 menos 9, 16, 25 avos. Logo, o seno de alfa é a raiz quadrada disso aqui. Vai ser 4 quintos, ok? Bom, achado o seno de alfa, é só substituir na minha fórmula lá em cima para que a gente obtenha a área. A área será igual a A, que é 5, vezes B, que é 4, vezes 4 quintos do seno de alfa. Deixa eu colocar na mesma linha para que vocês possam entender. 5 vezes 4 vezes 4 quintos dividido por 2. O que vai acontecer? Eu vou simplificar esse 5 de cima com o 5 aqui de baixo. Isso aqui está dando 16 em cima sobre 2. Então, a resposta é 8. 8, no caso, centímetros quadrados, tá? A questão 4 caiu na Unicamp em 2013 e lá fala o seguinte: na figura abaixo, ABC e BDE, ABC é o primeiro triângulo, BDE é o segundo triângulo, são triângulos isósceles. Que são triângulos isósceles? São triângulos que têm dois lados com a mesma medida e dois ângulos com as mesmas medidas, tá? São triângulos isósceles semelhantes de bases 2A e A. Então, uma base mede 2A e a outra base mede A, respectivamente. O ângulo CAB mede 30. Eu vou ter que colocar letrinha, senão você não vai saber qual que eu estou falando. CAB mede 30. Ok. Qual é a medida do segmento CE? Esse é o X do meu problema. Quanto mede CE? Ok? Então, vamos lá. Ele falou que é um triângulo isósceles. Então, esse ângulo aqui, esse aqui é a base. Isso mede 30, esse outro lado, ângulo também mede 30. Se é um triângulo isósceles, dois ângulos iguais, esse lado mede a mesma coisa que esse. Eu não vou chamar de X, vou chamar de Y. Tem as mesmas medidas, Y e Y, ok? Uma outra coisa, esse triângulo é semelhante a esse, então eles possuem os mesmos ângulos aqui, 30 e 30 também, ok? Bom, novamente, triângulos isósceles, vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui para o Z do meu problema. O meu problema está perguntando o valor de Z. Vou chamar esse aqui de X e esse aqui de X. Dois ângulos iguais, a base está aqui, dois lados com a mesma medida, tá? E aí a gente começa a fazer o problema. Eu preciso achar o valor de Z, mas para eu poder achar o valor de Z, eu vou ter que achar Y e vou ter que achar X, senão eu não consigo. Uma outra coisa, toda vez que você tiver uma linha reta, meia volta, equivale a 180 graus. Aqui você tem 30. Aqui você também tem mais 30. Então, este ângulo aqui, tá? Será 180 menos os 60 que eu já coloquei aqui. Então, esse ângulo vai medir 120 graus. E é isso que eu tenho no meu desenho. Vamos começar tentando achar o valor de X e de Y. Vou começar por Y. Vou começar pensando em lei, que eu tenho lados e ângulos. Eu posso usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Vou usar a lei dos senos, ó. Y ao quadrado, esse Y ao quadrado, vai ser igual ao outro Y ao quadrado, mais
2a ao quadrado menos 2 vezes o y vezes o 2a vezes o cosseno do ângulo oposto a esse y, que é 30 graus. Então, olha, quando eu passar esse y2 para o lado de cá, ele vem menos y2 e ele vai se anular. Então, eu estou com 0 igual a 4a ao quadrado menos 4ya, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Bom, eu estou com isso aqui, eu quero achar o valor de y, eu não posso me perder. Então, isto tudo que tem y vem parar do outro lado. Vou passar ele para cá, para esse outro, para o primeiro mêmbro. Ele é menos, ele vem positivo. Então, vai ficar 4ya, raiz de 3 sobre 2, era menos, veio mais, igual a 4a2. Tá bom? Eu quero deixar y sozinho desse lado. Então, o y é igual a 4a2 sobre 4a raiz de 3 sobre 2. Ó, o y ficou aqui e 4a raiz de 3 sobre 2 vieram para baixo. O 4 vai cortar com 4, 1a vai cortar com esse a. O que sobrou aqui para mim? Sobrou um a em cima e um raiz de 3 sobre 2 embaixo. Novamente, eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, eu vou ter isso aqui. Tá? Então, o meu y, a princípio, está dando 2a sobre raiz de 3. Guarda essa informação, você vai ser preciso daqui a pouco. Agora, a gente vai achar o x da mesma maneira que achou o y, por uma outra lei dos cossenos. Tá? Vamos lá. X ao quadrado é igual a esse x ao quadrado mais o a ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o a vezes o cosseno do ângulo oposto a x, cosseno de 30 novamente. Olha só, quando eu passar o x2 para o lado de cá, vai ficar mais x2 com menos x2, o termo x2 vai se anular. Isso vai ser igual a 0, né, desse lado. Repete o A2, menos, aqui ó, 2AX, ou 2XA, como queiram, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Novamente, me interessa aqui o valor de x, então vou passar esse termo para o primeiro mêmbro. Ele é menos, ele vai positivo. Na verdade, dá para cortar, né, esse 2 com esse 2, facilita as minhas contas. Então, passei para o outro lado apenas AX raiz de 3 igual, ele é menos, veio positivo, aqui A2. Então, eu quero o valor de x sozinho desse lado, repete o A2, passa para baixo, dividindo o A e o raiz de 3. O que vai acontecer? Esse A, tem um A vezes A aqui, um desses A's corta com esse A, sobrou o quê? A sobre raiz de 3. Esse é o valor de x. Olha, o valor de x deu A sobre raiz de 3. E o valor de y deu isso. Nesse triângulo aqui, vou até fazer o triângulo. Aqui eu tenho y, já vou até escrever o valor de y, 2a sobre raiz de 3. E aqui eu vou escrever o valor de x, que é a sobre raiz de 3. Eu sei que aqui é 120 graus e eu quero, o problema me pede o valor de z. O que eu tenho aqui de novo? Uma lei dos cossenos. Z ao quadrado agora é igual a 2a raiz de 3 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes o 2a raiz de 3 vezes o a sobre raiz de 3 cosseno de 120. Olha, z ao quadrado é igual a 4a ao quadrado sobre 3 mais a ao quadrado sobre 3 menos cosseno de 120, no caso, isso aqui vai dar
Não é escrever, não vai ficar complicado. 2 vezes 2a vezes a, 2a ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Cosseno de 120 é menos 1/2 em tabela. Bom, este 2 corta com este 2. Então, eu estou com z ao quadrado igual a 4a2 sobre 3, mais a2 sobre 3. E aqui, ó, 2 sinais de menos viram mais. 2a2 sobre 3. Repara que todos estão sobre 3, você pode repetir o denominador 3, você pode somar os numeradores. 4 mais 1, 5, 5 mais 2 vai dar 7a2 sobre 3. Bem, Z2 igual a 7a2 sobre 3. Eu estou interessado no valor de Z, então eu tenho que tirar a raiz quadrada de 7a2 sobre 3. Z vai ser igual, raiz de A2 é A, raiz de 7 sobre raiz de 3. A opção da múltipla escolha, eles colocam uma raiz só, que fica assim, ó, raiz de 7 sobre 3. Opção certa, letra B de bola, ok?